A discussão sobre a segurança na Fórmula 1 atingiu um novo nível de tensão nesta semana com a revelação de dados alarmantes sobre os procedimentos de largada para a temporada de 2026. O que deveria ser apenas uma evolução técnica no regulamento de unidades de potência se transformou no pesadelo central dos pilotos e chefes de equipe nos bastidores do Bahrein. Na última segunda-feira, surgiram relatórios técnicos detalhados indicando que a implementação do sistema de ultrapassagem manual e a gestão de energia elétrica podem criar diferenças de velocidade de até 30 ou 40 km por hora entre carros na mesma reta de largada, o que é uma receita perfeita para incidentes catastróficos antes mesmo da primeira curva. Para entendermos a gravidade do que está acontecendo no paddock hoje, quarta-feira, dia 18 de fevereiro, precisamos mergulhar na física dos novos carros. O regulamento de 2026 alterou drasticamente a distribuição de potência com o motor de combustão interna entregando menos cavalos e a parte elétrica assumindo 50% da carga total. O problema reside no modo como essa energia é liberada. Especialistas em aerodinâmica e dinâmica veicular apontaram no início desta semana que se um piloto ativar o modo de ultrapassagem manual incorretamente ou se houver uma falha no mapeamento de entrega de torque na saída da inércia, teremos carros tracionando como foguetes, enquanto outros estarão patinando ou entrando em modo de recuperação de energia no meio do grid. Imaginem a cena em Mônaco ou na reta principal de Interlagos com um carro da Cadillac de Sérgio Pérez ou Valtteri Bottas estagnado enquanto uma McLaren de Lando Norris ou Oscar Piastri vem de trás com carga total. A diferença de velocidade de aproximação é o que os engenheiros chamam de delta mortal. Mas existe uma equipe que parece ter encontrado uma brecha de ouro no meio desse caos, e é justamente sobre isso que precisamos falar agora. Enquanto o paddock debate o perigo, a Ferrari trabalha em silêncio, e as análises de telemetria desta semana sugerem que a escuderia pode ter uma vantagem mecânica decisiva nas largadas de 2026. A informação que circulou na segunda-feira aponta que o desenho da nova caixa de câmbio e a integração com o diferencial da Ferrari permitem uma aplicação de potência elétrica muito mais linear nos primeiros 100 metros. Isso significa que Charles Leclerc e Lewis Hamilton podem ter em mãos um carro que não apenas larga melhor, mas que faz isso de forma mais segura, ignorando a instabilidade que está tirando o sono dos rivais. Daqui a pouco eu vou explicar como Fred Vasseur está usando essa vantagem técnica para jogar um jogo psicológico perigoso contra a Red Bull Racing, mas antes é fundamental entender o que está acontecendo nas garagens da Mercedes, porque a situação política lá dentro tomou um rumo inesperado nas últimas 48 horas. A tensão na Mercedes não é apenas sobre o cronômetro. Toto Wolff veio a público no início desta semana para colocar um ponto final em uma especulação que drenava a energia da equipe. O chefe da equipe alemã descartou categoricamente qualquer ação legal relacionada ao episódio do motor que vinha sendo discutido nos bastidores. Embora os detalhes específicos do conflito técnico permaneçam sob sigilo industrial, entende-se que havia uma disputa sobre propriedade intelectual ligada ao desenvolvimento das novas baterias de 2026, possivelmente envolvendo engenheiros que migraram para a concorrência. Ao afirmar que não levará o caso aos tribunais, Wolff tenta blindar sua dupla de pilotos. George Russell, agora o líder natural da equipe, precisa de estabilidade total para desenvolver o carro, enquanto o jovem Andrea Kimi Antonelli enfrenta a pressão monumental de sua temporada de estreia em uma equipe de ponta sob um regulamento completamente novo. A decisão de Wolff de não litigar é uma manobra de gestão de crise. Ele sabe que gastar recursos jurídicos e atenção midiática em uma batalha de tribunal agora quando a Mercedes precisa desesperadamente entender o comportamento dos pneus Pirelli de 18 polegadas com a nova aerodinâmica ativa seria um suicídio esportivo. E falando em suicídio esportivo ou a prevenção dele, vamos olhar para o que está acontecendo hoje no asfalto de Sakhir. Estamos no meio da segunda semana de pré-temporada e a programação de hoje, quarta-feira, é crítica para a validação dos dados de confiabilidade. O cronograma oficial divulgado confirma que as equipes estão focadas em simulações de corrida completas.
Isso é vital porque os novos motores de 2026, com sua dependência massiva da parte elétrica, geram um calor que os radiadores convencionais têm dificuldade em dissipar. Vimos na segunda-feira algumas equipes sofrendo com superaquecimento, mas hoje é o dia da verdade. A Williams, com Alexander Albon e Carlos Sainz, tem uma programação agressiva para esta tarde, buscando recuperar a quilometragem perdida por pequenos problemas hidráulicos no início da semana. Para Sainz, especificamente entender o sistema de refrigeração da Williams é a prioridade número 1, pois ele sabe que a confiabilidade será a chave para pontuar nas primeiras 5 etapas do campeonato mundial. Voltando ao ponto da Ferrari e a postura de Frédéric Vasseur. O chefe da equipe italiana deu uma declaração na última segunda-feira que soou como música para os ouvidos dos tifosi, mas como um alerta de tempestade para Christian Horner e a Red Bull. Vasseur disse explicitamente que é ótimo a Ferrari não ser citada como a favorita absoluta durante estes testes no Bahrein. Ele afirmou estar satisfeito com o fato de o radar da mídia estar focado nos problemas de adaptação dos novatos e nas questões de segurança das largadas, enquanto a Ferrari acumula quilômetros silenciosos. Essa estratégia de underdog ou de franco atirador é clássica de Vasseur. Com uma dupla do calibre de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a pressão natural já é estratosférica. Ao desviar o foco e deixar que a Red Bull de Max Verstappen e do jovem Isaac Hadjar lide com o favoritismo e as dores de cabeça do desenvolvimento, Vasseur compra paz para seus engenheiros. E aqui entra o detalhe técnico que conecta tudo. Se a Ferrari realmente tem a vantagem nas largadas, como os especialistas apontaram há 2 dias, e se eles estão escondendo o jogo sobre o verdadeiro ritmo de corrida, podemos estar diante de um início de temporada, onde a pole position pode não ser tão crucial quanto a capacidade de tracionar nos primeiros 3 segundos de prova. Imagine o cenário da primeira corrida. Max Verstappen na Red Bull Racing tem ao seu lado Isaac Hadjar, um talento bruto, mas ainda em formação. A pressão sobre Hadjar é imensa. Se a Red Bull tiver um sistema de largada instável ou perigoso, como alertam os relatórios sobre as regras de 2026, a chance de Hadjar cometer um erro ao tentar acompanhar o ritmo de reação de veteranos como Fernando Alonso na Aston Martin ou Lewis Hamilton na Ferrari é altíssima. A Red Bull Racing sabe que não pode depender apenas de Max para o campeonato de construtores, especialmente com a McLaren vindo forte com a estabilidade de Lando Norris e Oscar Piastri. A McLaren, aliás, tem se mostrado a equipe mais consistente em termos de adaptação ao novo regulamento aerodinâmico. O trabalho de túnel de vento em Woking parece ter correlacionado perfeitamente com a pista, o que coloca Norris em uma posição de ataque imediato. A questão da segurança nas largadas também impacta diretamente as novas equipes. A Audi, que entra no grid com a experiência de Nico Hülkenberg, e a juventude do brasileiro Gabriel Bortoleto, tem um desafio duplo. Bortoleto, sendo um estreante, precisa ganhar confiança nos procedimentos de largada. Com um carro que é uma incógnita total em termos de performance, a Audi precisa garantir que seus sistemas eletrônicos sejam à prova de falhas. Um erro de software na gestão da bateria na hora da largada pode deixar Bortoleto parado no grid, criando aquela situação de perigo extremo que mencionamos no início. O mesmo vale para a Racing Bulls. Arvid Lindblad e Liam Lawson formam uma das duplas mais jovens e inexperientes do grid. Colocar 2 jovens para gerenciar sistemas de override manual com 1000 e poucos cavalos de potência na largada é um teste de fogo que poucos pilotos na história tiveram que enfrentar. A análise técnica aprofundada nos mostra que o problema não é apenas a potência, mas o torque instantâneo. Nos motores antigos, havia uma curva de crescimento de potência. Nos motores de 2026, com a parte elétrica dominante, a entrega de torque é imediata. Isso exige uma sensibilidade no pé direito que nem todos os pilotos do grid possuem no mesmo nível. Pilotos com estilo de pilotagem mais suave, como Jenson Button no passado, ou Sérgio Pérez na atual Cadillac, podem ter dificuldades se o mapeamento do pedal for muito agressivo. Por outro lado, pilotos agressivos como Pierre Gasly na Alpine ou o próprio Max Verstappen podem tirar vantagem disso se o carro permitir. A Alpine com Gasly e Franco Colapinto está em uma zona de risco. A instabilidade gerencial da equipe francesa nos últimos anos levanta dúvidas se eles conseguiram
desenvolver um software de controle de largada sofisticado o suficiente para competir com as grandes. Colapinto, que mostrou talento em suas oportunidades anteriores, terá que ser cirúrgico. Qualquer hesitação na largada pode significar ser engolido pelo pelotão intermediário, onde os riscos de colisão aumentam exponencialmente. Mas o que realmente está tirando o sono dos engenheiros nesta quarta-feira no Bahrein é o gerenciamento térmico dos pneus traseiros nas largadas. Com o torque instantâneo, a tendência é que os pneus traseiros superaqueçam nos primeiros 30 metros se houver destracionamento. Isso cria uma camada de borracha derretida que reduz a aderência para a primeira curva. Se a Ferrari, como dizem os especialistas, tem um sistema que mitiga isso, Leclerc e Hamilton chegarão na curva 1 com pneus em melhor estado do que os rivais, permitindo uma frenagem mais tardia e agressiva. É esse tipo de detalhe microscópico que define campeonatos. E é exatamente por isso que Vasseur está sorrindo. Ele sabe que enquanto todos olham para a velocidade final nas retas, a corrida pode ser decidida nos primeiros 5 segundos. Agora vamos expandir o olhar para a Haas. Esteban Ocon e Oliver Bearman formam uma dupla interessante de experiência e juventude. A Haas historicamente sofre com o desgaste de pneus. Se o novo regulamento agrava o superaquecimento traseiro nas largadas, a Haas pode sofrer mais do que qualquer outra equipe. Bearman, sendo um jovem talento da academia Ferrari, pode ter acesso a algum conhecimento transferido ou pelo menos a um estilo de pilotagem que se assemelha ao que a Ferrari está buscando. Mas a realidade do carro da Haas é sempre uma limitação. Ocon, conhecido por sua agressividade nas largadas, precisará redobrar a cautela. Um incidente na primeira volta com o novo teto orçamentário ajustado para 2026 pode comprometer o desenvolvimento do carro por meses. E não podemos esquecer da Aston Martin. Fernando Alonso e Lance Stroll estão em uma posição curiosa. Alonso é o mestre das largadas. Se existe alguém capaz de explorar manualmente as brechas do sistema de override e gestão de energia, é ele. A experiência de Alonso com diferentes regulamentos desde os motores V10 até os híbridos complexos dá a ele uma biblioteca mental de soluções que pilotos como Antonelli ou Lindblad simplesmente não têm. A Aston Martin investiu pesado em sua nova fábrica e no túnel de vento, e 2026 é o ano em que esse investimento precisa se pagar. Se o carro nascer bem, Alonso é um candidato sério a vitórias logo no início, aproveitando a confusão e a adaptação dos rivais. Stroll, por sua vez, precisa entregar consistência. A disparidade de performance entre ele e Alonso não pode continuar se a Aston Martin quiser brigar pelo topo do Mundial de Construtores. A Cadillac, com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, traz uma abordagem conservadora, mas inteligente. Ao contratar 2 veteranos absolutos, a equipe americana minimiza o erro humano. Pérez e Bottas sabem como levar um carro até o fim. Em uma temporada onde a confiabilidade dos novos motores é uma incógnita, ter 2 pilotos que cuidam do equipamento pode render pontos valiosos, enquanto carros mais rápidos quebram ou se envolvem em acidentes. A estratégia da Cadillac para esta quarta-feira de testes tem sido focada justamente nisso: long runs e simulações de procedimento de largada repetidas à exaustão. Eles sabem que não terão o carro mais rápido em volta lançada, então a aposta é na sobrevivência e na oportunidade. Voltando ao tema da Mercedes e a decisão de Toto Wolff. Ao evitar o conflito legal, Wolff também envia uma mensagem para a FIA e para a Liberty Media. Ele está dizendo: nós estamos focados no esporte. Isso é importante politicamente. Com as novas regras, a zona cinzenta do regulamento é enorme. A Mercedes vai precisar de boa vontade política quando começar a explorar as inovações aerodinâmicas que certamente estão escondidas sob a carroceria do W17. Se eles estivessem envolvidos em um escândalo de espionagem ou propriedade intelectual, agora estariam sob o microscópio dos comissários técnicos a cada fim de semana. George Russell, assumindo o papel de líder, tem se comportado de forma exemplar nos testes. Sua capacidade de dar feedback técnico preciso é o que está guiando o desenvolvimento do carro, já que Antonelli ainda está aprendendo a linguagem da Fórmula 1 em nível de engenharia.
A programação da tarde de hoje no Bahrein inclui também testes de pit stop com as novas rodas e calotas aerodinâmicas ajustadas. As equipes estão preocupadas com a visibilidade dos mecânicos. Os novos defletores sobre as rodas dianteiras alteraram o campo de visão para o homem do macaco dianteiro e para os trocadores de pneus. Um erro de alguns décimos no box somado a uma largada ruim pode arruinar a corrida de qualquer um. A Racing Bulls, com sua equipe de mecânicos reformulada, tem treinado exaustivamente. Liam Lawson, que já mostrou ter sangue frio em suas substituições anteriores, está focado em garantir que cada procedimento seja automático. Para Arvid Lindblad, o salto das categorias de base para a Fórmula 1, com essa complexidade operacional, é gigantesco. A Red Bull, como organização matriz, estará observando de muito perto o desempenho da Racing Bulls, pois eles servem como laboratório para muitas soluções que depois são refinadas para o carro de Verstappen. E há o fator psicológico do medo. Quando pilotos experientes e especialistas vêm a público dizer que as largadas de 2026 são perigosas, isso entra na mente de quem está no cockpit. O instinto de autopreservação compete com o instinto de competição. Na primeira curva do primeiro Grande Prêmio, veremos quem está disposto a arriscar tudo e quem vai levantar o pé. Gabriel Bortoleto, na Audi, terá os olhos do Brasil sobre ele. A pressão de representar uma nação com tanta história no automobilismo em uma equipe de fábrica estreante é um fardo pesado. Mas Bortoleto tem mostrado maturidade. Sua abordagem nos testes tem sido metódica, construindo velocidade degrau por degrau, sem tentar ser herói nos tempos de tabela. Nico Hülkenberg ao seu lado é o parâmetro perfeito. Rápido, consistente e excelente classificador. Se Bortoleto conseguir andar perto de Hülkenberg nas primeiras etapas, já será uma vitória pessoal imensa. A Williams vive um renascimento sob a gestão técnica atual e a chegada de Carlos Sainz é a cereja no bolo. Sainz é um piloto cerebral. Ele entende de estratégia e de desenvolvimento de carro como poucos. A parceria com Alex Albon forma uma das duplas mais equilibradas do grid. Albon, que carregou a equipe nas costas nos últimos anos, agora tem alguém que fala a mesma língua técnica e que pode empurrar o desenvolvimento do carro para frente. A Williams tem focado seus testes de hoje na correlação aerodinâmica em curvas de alta velocidade, tentando resolver o problema crônico de instabilidade traseira que assombrou o carro anterior. Se eles derem a Sainz um carro previsível, o espanhol vai colocar esse carro nos pontos com frequência. Olhando para o panorama geral desta quarta-feira de testes, o que vemos é um grid dividido. De um lado, equipes como Ferrari, McLaren e Mercedes, que parecem ter nascido bem sob o novo regulamento com conceitos sólidos e pilotos confiantes. Do outro lado, a Red Bull Racing enfrentando dúvidas técnicas e a pressão de manter a hegemonia com um segundo piloto jovem. E no pelotão intermediário, uma briga de foice no escuro entre Aston Martin, Alpine Williams e as novatas Audi e Cadillac. A Haas e a Racing Bulls correm por fora tentando pescar oportunidades no Rio Revolto. A tecnologia de 2026 trouxe de volta a incerteza para a Fórmula 1. E a incerteza é o combustível do entretenimento, mas também é o ingrediente principal do perigo. A FIA já sinalizou que estará monitorando as largadas com rigor draconiano. Qualquer movimento suspeito, qualquer uso indevido do modo de ultrapassagem antes da linha permitida, resultará em punições severas. Mas punições não evitam acidentes. O que evita acidentes é a previsibilidade do equipamento e a habilidade dos pilotos, e no momento a previsibilidade é artigo de luxo no Bahrein. A análise de Vasseur sobre a Ferrari estar escondida ganha ainda mais força quando olhamos para os tempos de setor. A Ferrari não está fazendo os melhores tempos de volta total, mas consistentemente lidera os tempos no setor intermediário do Bahrein, onde a tração e a estabilidade mecânica são mais exigidas do que a velocidade pura de reta. Isso confirma a teoria da vantagem na caixa de câmbio e diferencial. Se eles conseguem tracionar melhor nas curvas lentas e médias, eles vão largar melhor. É física simples. Lewis Hamilton, em busca de seu 8º título mundial, sabe que não tem tempo a perder. A mudança para a Ferrari foi uma aposta calculada, baseada exatamente na promessa de que a equipe italiana interpretaria melhor o regulamento de 2026 do que a Mercedes. Se os primeiros sinais se confirmarem, Hamilton pode ter feito a jogada de mestre de sua carreira.
Charles Leclerc, o príncipe da Ferrari, terá que lidar com o companheiro de equipe mais formidável da história. A dinâmica entre os dois será fascinante. Respeito mútuo sim, mas na hora que a viseira baixa e as luzes vermelhas se apagam, cada um lutará por seu pedaço de asfalto. Do outro lado do espectro, a Alpine vive um momento de definição. Com Pierre Gasly assumindo a liderança total e Franco Colapinto trazendo o apoio e a paixão dos argentinos, a equipe precisa desesperadamente de um ano sem dramas políticos. O motor Renault sempre foi um ponto de interrogação em termos de potência bruta, mas as novas regras nivelaram o jogo focando na eficiência elétrica. Se a Alpine conseguiu produzir um sistema de recuperação de energia eficiente, eles podem surpreender. Colapinto tem um estilo agressivo que lembra os grandes pilotos sul-americanos do passado. Ele não vai se intimidar com nomes como Verstappen ou Hamilton. Mas a linha entre a bravura e o erro é tênue, especialmente com carros que punem qualquer excesso com perda súbita de aderência. Para encerrar esta análise profunda do cenário atual, precisamos falar sobre o impacto do clima. O Bahrein é quente e venta muito. A areia na pista é um fator constante. Com a aerodinâmica ativa, os carros são mais sensíveis a rajadas de vento lateral do que nunca. Um sistema que ajusta as asas automaticamente pode ser enganado por uma mudança brusca na direção do vento, causando instabilidade instantânea. Os pilotos relataram na segunda-feira que os carros parecem vivos demais em certas situações, reagindo de forma imprevisível. Isso adiciona mais uma camada de complexidade às largadas. Imagine largar com 30 carros ao redor, controlando o torque elétrico, monitorando o superaquecimento dos pneus e ainda lutando contra rajadas de vento que alteram o balanço do carro a cada segundo. É um teste sobre-humano de habilidade e concentração. O que veremos na primeira corrida não será apenas uma disputa de velocidade, mas uma disputa de sobrevivência e inteligência. A equipe que tiver o melhor software, a melhor estratégia de largada e os pilotos mais frios levará a vantagem. E pelo que vimos e ouvimos até agora nesta semana, a Ferrari está jogando xadrez enquanto os outros ainda estão tentando entender as regras do jogo. A Mercedes tenta apagar incêndios políticos, a Red Bull luta contra a instabilidade técnica e as novas equipes tentam apenas se manter na pista. O palco está montado para uma das temporadas mais imprevisíveis e perigosas da história da Fórmula 1. Fiquem ligados porque cada dia de teste revela uma nova peça desse quebra-cabeça e nós estaremos aqui dissecando cada detalhe técnico, cada declaração e cada tempo de volta para que vocês não percam nada do que acontece no paddock. Se você quer entender a fundo a telemetria, a política e a técnica da Fórmula 1 sem filtros e sem enrolação, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, a velocidade é a única linguagem que importa. Nos vemos no próximo vídeo com a análise completa do encerramento da segunda semana de testes.